O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, pode se sentar, meu irmão. Vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube Mãe Piedade. Se está conosco no YouTube Mãe Piedade, por favor, dê o seu like, que ele faz toda a diferença para todos nós aqui do Santuário Basílica e para aqueles que nos acompanham. Me lembro que no dia de ontem, na reflexão do dia de ontem, olhei para Sansão e também olhei para Zacarias. Zacarias, que é cujo nome significa Deus recorda, e me lembro muito bem que a reflexão de ontem partia do seguinte princípio: Zacarias é um homem que não fala, não é só porque Deus não quer que ele fale, é porque a esterilidade de esperança que ele carrega e de fé é tão tamanha que se expressa numa seguinte circunstância. Ele estava no momento mais importante de toda a vida sacerdotal de qualquer homem. Era um privilégio. E não conseguiu ver nem mesmo isso como uma riqueza. E o Senhor, ao dizer: Você será pai, através do anjo Gabriel, ele não acredita. Como é símbolo também de um povo que parou de acreditar, de esperar o seu Senhor, de ver o socorro que o Senhor faz para com ele sempre. E na sua esterilidade interna, o silêncio significava o que ele conseguia proporcionar a outros na sua incredulidade ou na sua incapacidade de esperar o Senhor. Quem não tem esperança e quem não vive nutrindo sua esperança pela fé é alguém estéril. E hoje olhamos para a imagem de Acás, um rei jovem, que está morrendo de medo de seus vizinhos entrarem em suas terras, em seu reino, e o dominarem. Inclusive, tamanha incerteza e tamanho medo faz com que ele
não espere e não confie no seu Senhor. Acás, ao dizer, não pedirei um sinal ao Senhor e nem o tentarei. Ele é o protótipo perfeito daqueles que até dizem acreditar em nosso Deus, mas não o esperam, não o amam, não o buscam, não o servem, portanto não o adoram. Uma falsa piedade, uma falsa fidelidade, estéril. Ainda que a sua esposa estivesse grávida e fosse ter um filho, me parece que o nome é Ezequias, em seu coração a esterilidade se demonstrava porque não conseguia nem mesmo pedir a Deus um sinal. Simplesmente porque não acreditava mais. Não esperava mais. Eis aí um alerta para nós. Se o nosso coração não estiver fecundado por uma profunda esperança e pela fé, podemos não esperar mais em Deus. E podemos não mais acreditar que vale a pena fazer o necessário que cabe a nós em Deus. Não acreditaremos que vale mais a pena anunciar o Evangelho, debruçar-nos sobre a Escritura. Não só as nossas orações, mas a nossa prática será simplesmente um cumprimento de meras tabelas, preceitos. E tem coisa mais estéril do que a gente fazer as coisas por mera e simples obrigação? Vejamos, a comida de alguém que faz e cozinha por obrigação é horrível. Nós sabemos muito bem distinguir quando nossa mãe está bem ou mal pela comida. Eu acredito que o senhor concorda comigo. A esposa também, a empregada, a irmã. A nossa comida, quando nós a fazemos por mera obrigação, ela é xoxa, sem gosto. Pode-se colocar qualquer tempero e aquela coisa fica... faz diferença alguma. Matar a fome se torna quase um suplício. Acho que isso é tão visceral que todos nós entendemos muito bem o que eu quero dizer. Da mesma maneira, um homem ou uma mulher que diz acreditar em Deus, mas em seu coração não há esperança, é exatamente como alguém que oferece a comida por obrigação, seu trabalho por obrigação, sua oração por obrigação, a sua fidelidade por obrigação, e não por amor, não por esperança. Em contraponto, se Acás escuta do profeta, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, ele pode pensar que seja seu filho que nasceria, o filho de sua esposa. E, na verdade, o que estava sendo exposto é: nascerá aquele que é a verdadeira realização de toda a promessa de salvação. Chegará aquele que realmente cumprirá todo o necessário para que os homens vivam com fecundidade e não sejam estéreis. Não sejam estéreis, mesmo que não tenham a capacidade de gerar filhos. Porque a pior esterilidade não é aquela que atinge nossas faculdades procriativas. A pior esterilidade é aquela que faz dos nossos dias e tudo que fazemos, todos os nossos relacionamentos, tudo que nós significamos para os outros, como se fosse um deserto. Mais morto e sem vida alguma, como se fosse o deserto em Marte. Os nossos desertos ainda têm vida em alguns lugares, fora do nosso planeta. Até então,
não temos essa comprovação. Temos a imagem do anjo que aparece a Maria, modelo perfeito do crente, exemplo daquilo que a igreja deve ser, símbolo de quem acolhe a graça e espera no seu Senhor, mesmo que tudo diga o contrário. Por ser virgem, por não estar casada, vivendo o matrimônio, ela também pode ser considerada estéril. Mas não ter no seu ventre ainda um filho não significa que não tenha força para gerar. Ela, pela sua atitude de crer, e crê porque escuta, escuta porque espera, espera porque ama, e ama porque reconhece aquilo que recebeu desde os seus primeiros pais como benefícios do seu Senhor. Ela é um modelo para que nós façamos uma simples reflexão. Nós nos enquadramos mais como a figura de Acás, que cumpre meros preceitos e fala coisas simplesmente para dar a entender que é um homem de fé, ou somos como a bem-aventurada Virgem Maria, que ao fim de todo discurso só tem uma expressão: eis aqui a serva do Senhor, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Fazer em mim a vontade dele. E isso é um ponto que eu quis recordar na mensagem que enviaremos na nova versão do devocionário de Nossa Senhora da Piedade, que está em finalização. Ser discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, a exemplo da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, é deixar com que em cada minuto a palavra dele em nós se torne presença. E ela se tornará presença se nós tivermos o mesmo caminho vivido por aquilo que significa a bem-aventurada Virgem Maria. Ela escuta porque crê, crê porque espera, espera porque ama, ama porque reconhece todos os benefícios recebidos do seu Senhor ao longo de toda a história de seu povo. Ela é um modelo de quem sabe exatamente o que significa colocar à disposição, ainda que tudo esteja ao contrário. Ela sabe o que é lançar-se num desafio infinitamente maior e que não podemos tocar com nossas certezas e nossa ciência, mas que confia e está disposta a tudo. Ela é a inspiração para cada um de nós, a fim de que, ao contrário de Acás, sejamos fecundos, férteis. Ainda que nós não geremos filhos nossos, a nossa vida gera a vida em outros. Permitam-me falar, dentro dos muitos exemplos que poderia dar, e aqui é uma partilha mesmo. Vendo filhos que adquiri ao longo da minha história, seja na Santa Dulce dos Pobres, seja na São Vicente de Paulo, seja alguns que a gente encontra ao longo da história, e que não são filhos gerados de nossa carne, percebermos a fecundidade de simplesmente acolher aquilo que Deus pode realizar em nós. Tenho muitos filhos, Gabriela, Victor, tenho Lucas, tenho Daniel, João, Tiago, nossa, são tantos, Francisco, Ana Luísa, e tenho neto. A fecundidade do que significa aqui não é simplesmente gerar um filho, mas a minha vida em relação com os outros gera ou não vida. Bem-aventurada Virgem Maria é aquela que sabe colocar todos os seus dias à disposição do seu Senhor. E seria tão bom se todos nós também pudéssemos fazer isso, porque de tal maneira, se assim fizermos,
conseguiremos ajudar outros a encontrarem sempre motivo para viver, para caminhar, esperando, crendo, amando e reconhecendo tudo que o Senhor nos fez. Então, nessa preparação para o Natal, a pergunta novamente que faço hoje, ainda que ela já tenha sido repetida e talvez seja um jargão enfadonho na celebração de hoje: você é como Acás, que ainda tendo condições de gerar um filho nas entranhas de sua esposa ou nas próprias entranhas, é estéril porque não tem um mínimo de esperança em Deus e na vida? Ou você é como a bem-aventurada Virgem Maria, que, colocando-se à disposição, deu-nos aquele que é a vida? Quem é você nessa história? A quem você se assemelha?